Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus para abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é o preço da liderança espiritual. Nós vivemos num tempo onde há uma carência muito grande no que diz respeito a líderes. Líderes que estão dispostos a pagar o preço no exercício do seu trabalho. Enfim, se nós pudéssemos questionar você, e você pudesse me responder agora a uma enquete bem rápida, quais seriam suas respostas mediante a estes questionamentos? Primeiro, quando você chega, as pessoas se afastam de você ou elas se aproximam de você? Você é aquela pessoa que consegue atrair ou repelir? Se você é a pessoa que chega e as outras saem, você tem um perfil de chefe e não de líder, porque o líder consegue atrair as pessoas para perto de si. Em segundo ponto, o chefe inspira medo. Não é? Você vê logo quando o chefe está chegando, as pessoas já ficam com medo, preocupadas, elas não respeitam, elas têm medo. O líder não, o líder ele traz confiança. Nossa, fulano chegou, agora vai dar tudo certo. Ei fulano, chega mais aí, estou com um probleminha aqui, me ajuda. Líder. Terceiro, o chefe sempre vai dizer eu. Ele sempre conjuga na primeira pessoa do singular. Bendito seja eu, glorificado seja o meu nome, eu sou o cara. Pois bem, o líder sempre vai dizer nós, porque ninguém faz nada sozinho, não é verdade? O chefe vai estar sempre preocupado com coisas, enquanto o líder, ele sempre terá sua preocupação com as pessoas. A vida é mais importante, o ser é mais importante que o ter. E o chefe só consegue ver o aqui e o agora. O líder sempre vai vislumbrar o amanhã. Ele sempre tem uma percepção do amanhã e não do agora. É por isso que Jesus não vê você como você está agora, mas como você será. Ou seja, você é um campeão, querido, e não aceite uma outra palavra que não seja essa. Pois bem, o preço da liderança espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Não soldadinho meia boca não, como um bom soldado. Mas o convite de Paulo para a liderança é: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Então a primeira característica de um líder no exercício da sua liderança, ele tem que estar pronto para sofrer. Muitas vezes você não vai ser reconhecido, muitas vezes não vão nem te agradecer, muitas vezes você vai ficar meio que de lado. Isso é ser líder. Ser líder é fazer com que os outros brilhem, que os outros cresçam, que os outros alcancem as suas metas e seus objetivos. E ser líder é estar sempre pronto para sofrer. É isso que ele está dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então o líder tem que estar sempre pronto para sofrer, último a sair, primeiro para chegar. Nunca, às vezes em grande parte, ele nunca vai ser reconhecido, mas o importante é você ter convicção de que como líder você fez o seu melhor, ok? Em segundo lugar, saiba a quem você deve agradar no exercício da sua liderança, ou seja, satisfaça a ele. Aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz que nenhum soldado em serviço se envolve em questões dessa vida, mas o seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, aquele que o convocou, aquele que o alistou. No exercício da sua liderança eclesiástica, você deve saber quem você deve agradar, se é a Deus ou se é aos homens. O apóstolo Paulo em Gálatas 1,10 diz: importa eu agradar a Deus do que aos homens, porque se eu ainda agradasse a homens, não seria servo do Deus Altíssimo. Ou seja,
nós temos que ter convicção de que no exercício da nossa liderança, nós vamos sofrer, mas dentro desse princípio, a quem nós temos que agradar, é a Ele que nós devemos satisfazer, e não a nós mesmos. Em terceiro lugar, não basta chegar na frente, é preciso seguir as normas pré-estabelecidas. O bom líder deve ser aquele que é o primeiro a cumprir as normas e regras que ele mesmo estipulou. Se você, como líder, não cumpre aquilo que você já determinou para os seus liderados, não queira que eles farão isso. Quando nós vemos lá Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 14, ele repreende a Pedro na síntese, ele diz assim: olha, se você é um líder e não age como um, não queiram que os seus liderados vivam uma vida que você, como líder, não vive, ok? Eu estou parafraseando o texto de Gálatas 2, versículo 14. Então nós vemos aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar de acordo com as normas, ou segundo as normas. Então você tem que cumprir as normas, você tem que ser exemplo. E presta atenção, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e vão ver se o que você fala, se o que você prega, se o que você diz está alinhado com o seu estilo de vida. Daí sim vão te seguir ou não. Em 1 Coríntios capítulo 9, 27 diz assim: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, eu preciso obedecer às normas que eu já pré-estabeleci. Então eu tenho que ser o primeiro a cumprir todas as normas, eu tenho que ser exemplo, ok? E nós vemos também aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, você tem que ser exemplo, e ninguém pode te julgar porque você é jovem. Então Paulo está dizendo: Timóteo, não deixe as pessoas avaliarem você de forma negativa porque você é novo. Pelo contrário, seja padrão, seja um referencial, ok? Porque ninguém pode te julgar se você é um bom ou mau líder pela sua idade, mas sim pelos seus exemplos, pelo seu estilo de vida. Então seja padrão. E padrão em que, Timóteo? Aí ele vai estar colocando aqui, olha, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Você tem que ser exemplo. Então nós entendemos que o líder tem que estar pronto para sofrer, tem que satisfazer a Deus e tem que seguir as normas que ele já pré-estabeleceu. Em quarto lugar, nós entendemos que o sucesso na liderança sempre foi e sempre vai ser o resultado de muito trabalho. Sem um trabalho digno, não há festa nem colheita, meu irmão. Não tem. Nós vamos ver aqui em 2 Timóteo 2, versículo 6, o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O primeiro. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 10, diz assim, olha: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo é por nós que está escrito, pois aquele que lavra cumpre fazer com esperança, o que pisa o trigo faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ou seja, o seu sucesso vai ser a consequência do seu trabalho, do seu esforço. Se você não trabalhar, se você não se esforçar, você não vai usufruir do seu trabalho. Em Lucas capítulo 19, versículo 13 diz: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. E quando o Senhor voltou,
deu a cada um segundo aquilo que ele prosperou. Ou seja, meu irmão, quem trabalha deve ser o primeiro a usufruir dos frutos do seu trabalho. Então o que nós entendemos? O sucesso da liderança é resultado de trabalho. Quem não trabalha geralmente dá muito trabalho. Então pensa nisso. Quinto lugar, porque na liderança nós precisamos ser aprovados por Deus naquilo que nós fazemos. Não adianta que as pessoas nos aplaudam, que as pessoas vibrem, se Deus não está aprovando a nossa liderança. Então eu, como líder, preciso entender isso. Preciso ser aprovado por Deus naquilo que eu estou fazendo. E aqui em 2 Timóteo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Não é que maneje mais ou menos meia boca, não, que maneje bem. Então nós vemos aqui que o preço da liderança está incutido nisso, o satisfazer a Deus incondicionalmente, apresentar diante dele aprovado e não tendo do que me envergonhar nessa prestação de contas ao Senhor. E em sexto lugar, não perca tempo com aquilo que não vale a pena. No versículo 16 diz assim, de 2 Timóteo 2: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Você, como líder, não deve parar para dar ouvido para a crítica, para o que estão dizendo, porque crítico não faz nada a não ser criticar. Veja as pessoas que estão criticando o que elas produzem. A posição de crítico ela é muito fácil, não tem que se arriscar, não tem que se expor, por isso elas assumem essa posição de conforto. Mas se você está liderando nos parâmetros de Deus, não tendo do que se envergonhar, você está trabalhando, a crítica vai acontecer, mas você já sabe, o líder, em primeiro lugar, tem que estar disposto a o quê? Sofrer injustiça, calúnias, difamações, mas tendo sempre a visão, eu preciso satisfazer a Deus, e se eu estou satisfazendo ao Senhor, eu não vou perder meu tempo me justificando para pessoas que não sabem fazer nada além do que criticar. Pois bem, então nós vemos isso aí. Agora, evita emprestar sua boca para o inimigo usar. Tem um texto que me chama muita atenção aqui no Evangelho de Mateus, e eu quero compartilhá-lo para você antes de avançar para o próximo tópico. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Diz assim o versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola significa sem importância, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, pelas tuas palavras será condenado. Você já deve ter ouvido esse ditado: falar é prata, calar é ouro. É muito importante você evitar conversa que não produz, improdutiva. A Bíblia é clara em dizer que das muitas palavras a gente costuma falar muita besteira. Quem fala mais, erra mais. Quem fala menos, erra menos. Eu tenho aprendido o seguinte: enquanto você não abre a boca, ninguém sabe dizer se você é inteligente ou se você é um burrinho. Mas a partir do momento que você fala, todo mundo já começa a fazer um pré-julgamento acerca do que você é. Então toma cuidado com o que você fala. Em Tiago 1,19 diz que todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Fica tardio nesse sentido, meu irmão. E vamos a ter um texto maravilhoso de Provérbios 25, versículo 11, que diz que como maçãs de ouro em salvas de prata é uma palavra dita a seu tempo. Então, como uma palavra dita no tempo é boa? Como? Então, evita. Como líder, evite. E nós, avançando aqui no texto, em sétimo lugar, não basta ser um vaso
seja um vaso de honra na grande casa. Não basta ser mais um. Está assim de líder nivelado, igual, na média. Mas Deus quer fazer de você um líder fora de série. Quer te tirar da linha da mediocridade. Você não é um líder medíocre, amém? Porque medíocre, de acordo com o dicionário, é aquele que está na média. Deus quer que você seja um líder fora de série. Aqui em 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21, diz assim, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, meu irmão, você é um instrumento de glorificação ao Senhor, para honrar o Senhor com a sua vida, com tudo que você tem. Então, o preço da liderança é esse, é ser o melhor naquilo que você faz, é ser um vaso de honra, porque na igreja tem gente de todo jeito, uns para honra, outros para desonra, uns de madeira, outros de ouro, outros de prata, uns meia boca. Você foi chamado para fazer a diferença. Pensa nisso. Eu quero encerrar minha palavra em 8º lugar. Nunca brinque com aquilo que pode destruir o seu projeto de vida. Se for necessário, foge. Aqui em 2 Timóteo 2:22 diz: foge ao troço das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam a Deus. A Bíblia não manda você encarar aquilo que é maior que você. Ela manda você fugir. Foge da sua natureza. Foge daquilo que você tem uma tendência a cair. Lá em Tiago capítulo 1:14 diz: pelo contrário, cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O conselho que Deus deu lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7 é: o pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a você o que? Dominá-lo. Meu irmão, olha bem, o pecado já à porta, está querendo o que? Entrar. E entrar por quê? Por uma deficiência, algo que não está bem resolvido aqui dentro. Então, enquanto não entra, não gera. Ok? Você não vai conceber. A partir do momento que o pecado entrou, a sedução já cumpriu o seu papel, já te iludiu, já te enganou. Daí vem a luz. Agora o que? Ao pecado. Então toma cuidado. Como líder, prepare-se para sofrer. Saiba a quem você deve agradar. Não basta chegar na frente, tem que obedecer às regras que você já pré-estabeleceu. Se não chegar na frente, não vai ter prazer nenhum. Você vai ser pego no exame antidoping de Deus, que é feito através da palavra. Toma cuidado. Então, o sucesso no exercício da sua liderança sempre foi e sempre vai ser o resultado de muito trabalho. Procure ser aprovado naquilo que você faz para Deus. Não adianta ser aprovado pelos homens e reprovado por Deus. Não perca tempo com aquilo que não vale a pena. Não basta ser um vaso, seja um vaso de honra na grande casa de Deus. E não brinque com aquilo que pode matar o seu projeto de vida. Seja um líder, não seja um chefe, pelas razões que já coloquei aqui anteriormente. Que Deus possa abençoar você, que você seja um líder aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Deus abençoe você, toda a sua família. Até o próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.